Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, meus amigos. Chegamos ao último vídeo onde eu vou falar aqui sobre a saga do Batman, edição número 1. Já falei sobre o momento quando ela está para lançar, né, alguns detalhes, fiz um unboxing mostrando como é que está a edição. E agora chegou o momento de fazer a resenha, o review especificamente aqui, para trazer algumas considerações envolvendo as histórias especificamente. Relembrando que esse encadernado tem como edições Batman 402 e 403, sendo as histórias escritas pelo Max Allan Collins, contando com os desenhos de Jim Starlin e Dennis Cowan. Também temos Detective Comics 569, 570 e 571, contando com os roteiros de Mike W. Barr e desenhos de Alan Davis, e fechando com a edição Batman anual número 11, trazendo duas histórias, sendo a primeira escrita pelo Alan Moore e desenhos de George Freeman, bem como roteiros de Max Allan Collins e desenhos de Norbury Fogel. A saga do Batman da editora Panini, edição número 1, conta com a tradução de Alexandre Calari, JP Martins e Rodrigo Barros, adaptação de Fabiano Denardim e Gustavo Vícola, letras por Pedro Faria, o editor foi Gustavo Vícola. Então vou fazer aquela sinopse aqui das histórias, sem spoiler, bem como trazer as minhas considerações logo após, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. Batman 402 e 403 vai mostrar então o Homem-Morcego enfrentando uma espécie de sósia, uma cópia, um ex-policial que havia enlouquecido e começara a usar a capa e o capuz do Homem-Morcego para aterrorizar algumas pessoas e cometer atos de vingança em Gotham, cabendo ao nosso protagonista evitar tais mortes, bem como prender o ex-policial. Já Detective Comics 569 a 570 traz uma trama envolvendo o Coringa raptando a Mulher Gato e tentando descobrir através dela qual é a identidade secreta do Batman. Já a edição número 571 Detective Comics mostra o Batman e o Robin enfrentando o Espantalho, visto que alguns esportistas da cidade de Gotham estavam cometendo atos de loucura, enfrentando o medo sem qualquer pudor, o que levará o Batman então a se opor ao seu grande vilão, levando ele a consumir a nova fórmula do gás do medo. Já em Batman anual número 11, nós temos o Cara de Barro 3, Preston Payne, fugindo das ações do Batman e conseguindo se abrigar em um shopping, onde lá ele encontra o amor da sua vida. Entretanto, esse amor pode ter alguns problemas, tal qual qualquer tipo de relacionamento, levando Preston a uma espécie de loucura. Fechando a edição então com a história onde vemos o Pinguim saindo da prisão sob condicional, com o Batman duvidando se realmente o Pinguim estava reformado. O Homem-Morcego ficará na cola do vilão para saber se realmente ele não está cometendo nenhum tipo de crime. Entretanto, o final da história acaba nos trazendo uma espécie de surpresa. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dá uma lidinha que pode ter que agrada o seu bolso. Vou deixar também os links aqui de A Saga do Batman volume 1, bem como a Saga do Superman também. Não falei aqui no vídeo, mas eu sei que temos vários amiguinhos aí que estão atrás dessa edição encadenada, então dá uma olhadinha aqui. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, Magazine Luiza, na Comics ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter este projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Pois bem, meus amigos, então nós temos aqui um encadenado com várias histórias do Batman. Não é um arco completo, um arco de começo, meio e fim neste encadenado, mas sim então várias perspectivas por vários autores. Max Allan Collins, Alan Moore, Mike W. Barr, fazendo um trabalho que eles acabam se conversando, na verdade. Porque essas histórias, de certa maneira, acabam discutindo o que é o Batman, o significado do Batman para Gotham City. Como eu já havia mencionado em vídeos anteriores, o Max Allan Collins é o cara que faz a provocação em relação à existência do Batman. E nessas duas histórias que ele escreveu aqui, inclusive a terceira também, que é no final ali que a gente tem aquela história do Pinguim, ele dá uma espécie de cutucado na figura do Batman, nesse lado que a gente pode pensar dele ser um cara fascista, um cara que comete aí atos nefastos em nome de uma espécie de justiça, né? As duas primeiras edições trabalham muito isso, quando você coloca um outro Batman cometendo atos um pouco mais complicados, por assim dizer, né? Um cara que sai matando todo mundo. O Batman tem o código moral dele, ele ressalta muito bem isso nessa edição, inclusive quando ele está conversando com o Jason. Ele só mata se tiver uma espécie de defesa ali, né? Uma legítima defesa para cometer esse tipo de ato, né? Então por isso que ele acaba se diferenciando desse outro Batman, o Batman fake que está atuando ali. Mas o Max Allan Collins acaba colocando na figura da Vicky Vale essa provocação no Batman, né? Inclusive quando ela está conversando com o Bruce Wayne. E toda essa conversa, ela acaba sendo, de certa maneira, relevante, fazendo o leitor pensar na figura do Homem-Morcego. E isso porque essas histórias aqui, elas são do final de 1986. Nós temos a primeira história ali, que é Batman 402, de dezembro de 86, até
já 87, né? E nesse ano de 86, o que nós tivemos publicado? Batman, o Cavaleiro das Trevas. E o Batman, o Cavaleiro das Trevas, retrata muito essa discussão que envolve o Batman. E nós temos lá aqueles talk shows ou aquelas discussões durante o quadrinho do Frank Miller, onde as pessoas falam abertamente sobre esse lado, talvez fascista do Homem-Morcego. E meio que o Max Allan Collins traz um pouco disso pra cá, né? Coloca uma repórter conversando com o Bruce Wayne sobre os atos do Batman. Então você vê o Max Allan Collins trazendo um pouco dessa discussão do Cavaleiro das Trevas para suas histórias também, o que acaba de certa maneira enriquecendo ali o trabalho. É claro que existe a dicotomia das coisas como vão acontecendo, porque enquanto a Vicky Vale, por exemplo, aqui fala que o Batman pode ser este personagem fascista, ela ao mesmo tempo coloca que o Bruce Wayne é a pessoa correta para cuidar dos problemas de Gotham City. Ele é o cara que consegue trabalhar o lado social da cidade. Então você acaba vendo que não é uma discussão fácil também aqui, ainda mais quando você tem esse Batman fake que eu estou citando aqui, que comete esses atos de vingança, né? Que é um cara que, entre aspas, teria uma atitude que não busca o crime pelo crime, mas ainda assim ele comete crimes sendo um assassino. E nós temos o Batman pensando também nas atitudes desse outro Batman. E a própria Vicky Vale vendo esse Batman corrompido, uma coisa que você até pode passar um certo pano. Então você acaba vendo uma discussão aqui que não é simplesmente você taxar alguém de alguma coisa. Ela tem várias vertentes ali dentro do que a gente pode estabelecer. E o roteirista vai pontuar muito dessas histórias com o passar das suas edições, com o passar das edições da revista Batman, estabelecendo a figura do Jason Todd. Então é legal ver como ele vai trabalhando esse Homem-Morcego aqui e essas discussões, né? E não é uma coisa que eu diria que é nova, não só por causa do Cavaleiro das Trevas, mas o próprio Daniel Neal trabalhava algumas coisinhas ou outras envolvendo a figura do Homem-Morcego, como quando ele fala da primeira vez do Beco do Crime, traz a Leslie Tompkins também sendo uma personagem ali que meio que não compactua com as atitudes do Homem-Morcego. Então é legal ver como é que vai evoluindo essas histórias do Batman discutindo a figura do próprio Homem-Morcego. E como eu tô falando de conversas entre uma história e outra, a gente chega então nas histórias do Mike W. Barr com o Alan Davis. E o Mike W. Barr é um cara que ele consegue trabalhar o Homem-Morcego de uma maneira que a gente fica um tanto quanto abismado, na verdade, né? Porque ele gosta de forçar o personagem, né? Ele foi o escritor daquela história famosa Batman Ano 2, onde nós temos uma piração total do Batman usando arma, se aliando com um grande inimigo, umas coisas que você fica meio, pô, caramba, hein? Por mais que eu goste como ele trabalha o roteiro dele, e a parceria com o Alan Davis acaba dando um brilhantismo na história, de certa maneira. Não é, digamos assim, as melhores histórias de todos os tempos do Batman, mas ainda assim são histórias que dentro da linguagem dos anos 80, do final dos anos 80, você consegue curtir ali e ver uma boa exploração do que eu já citei anteriormente, da relação do Batman com o Jason Todd, o Robin. E aqui o Robin não é aquele personagem que a gente viria a ser um pouco mais complicado, mais temperamental. Um Robin aqui conversando, dialogando com o Homem-Morcego. Essas histórias do Barr e do Davis, elas ainda estão tentando ir nessa nova toada editorial que acabaria se transformando com o Ano 1. E nós teríamos toda uma visão nova envolvendo o Homem-Morcego, né? Essas histórias são uma transição disso tudo, porque ainda você vê um pouco meio de comédia, ou algumas atitudes, por exemplo, do Coringa ou da Mulher-Gato, que não digo que beiram ao ridículo, mas são ainda um pouco mais leves, por mais que também ainda tenham coisas que você fica um tanto quanto pensativo em relação às atitudes do Coringa, torturando a Mulher-Gato e coisas do tipo. Então você vê que é uma mescla das coisas, né? Só que a gente vai ver a questão que eu falei aqui da ligação de uma história com outra, porque o Mike W. Barr é o cara que acaba colocando algumas atitudes meio estranhas do Batman, né? Tem um momento aqui que ele vai conversar com o Capanga para descobrir onde é que tá o Coringa. E para tirar as informações que ele precisava, o Homem-Morcego acaba dando uma dica para esse Capanga que ele tinha conseguido as digitais dele. E bom, talvez aconteceria um crime ali, né? E quem sabe se a polícia achasse essas digitais ali, né? Pois é, o cara ia pra prisão. E aí? Ou seja, o Batman tá querendo incriminar o cara que de certa maneira seria inocente naquele crime especificamente, né? Inclusive é uma coisa que o Batman fake fazia nas histórias do Max Allan Collins. Tipo, como assim, Batman? Porque o Mike W. Barr, ele gosta de fazer isso com o Batman. Ele gosta de estabelecer essas histórias onde o Homem-Morcego faz coisas erradas. Talvez meio que colocando que realmente ele entende que o Batman não é uma figura que está ali para fazer coisas corretas, mas sim ser um vigilante, ter atitudes que beirou fascismo. Se você pegar as histórias do Batman Os Renegados, o primeiro arco especificamente, você vai ver também o Batman tendo atitudes ali que você fica meio,
esse Batman tá meio extremo aqui, né? Então Michael W. Barr era um provocador em relação a isso. Aqui nas histórias do Alan Davis, nem tanto talvez, né? Mais no Batman 2 e, por exemplo, Batman Renegados que eu citei, né? Mas ainda assim ele colocava algumas pitadinhas dessas pequenas coisinhas. E particularmente gosto da história como é estabelecido o espantalho ali, usando uma versão diferente do Gás no Medo, que é uma versão que já foi explorada em outras histórias. Tem um episódio do Animated Series, ali na reformulação, né, das novas aventuras do Batman, onde você vê uma espécie de enredo sendo traduzido para os episódios animados da mesma maneira. E é interessante ver como é que atua essa versão do Gás no Medo, deixando uma espécie de brecha ali para algo que a gente viria no futuro do Homem-Morcego, das histórias do Homem-Morcego, né? Não acho que seja uma coisa que consegue ligar exatamente aquilo que aconteceria no futuro, mas é interessante como as coisas funcionaram. E a gente parte então para as duas últimas histórias. Nós temos a história do Alan Moore, do Cara de Barro, que é uma história que eu gosto como o Moore consegue construir o que seria um relacionamento, entre aspas, normal. E o entre aspas é porque esse relacionamento é aquele relacionamento, de certa maneira, abusivo, aquele relacionamento doentio que um homem pode ter para uma mulher, ou mesmo uma mulher pode ter para um homem, né? Aquelas coisas que a gente fica imaginando na nossa cabeça, que vai nos tomando, que a gente vai se enraivecendo por dentro. E aquela provocação que o Alan Moore consegue fazer com aquilo que é mundano, né? Trazendo para nós, leitores, e algumas pessoas até podem se identificar com a história ali, da maneira como a gente vê o Cara de Barro vendo as atitudes, as atitudes, entre aspas, desta manequim em relação a tudo que eles convivem. A ponto da história começar e terminar de uma maneira assim que você vê um desgaste em relação a essa relação. E lembrando, é o Cara de Barro com um manequim, então você fica meio, não faz sentido isso, mas faz todo sentido também, porque esta é a provocação. As relações humanas, que é entre um monstro, assim, bom, enfim, uma pessoa que tem um problema, na verdade, né, uma desfiguração e etc, né, com um ser inanimado, né, um ser que não vive, e você ainda consegue fazer isso ser bem humano também, né, então isso é uma coisa que poucos roteiristas conseguiriam fazer de uma maneira que fosse brilhante dentro do roteiro, mas é o Alan Moore, ele consegue trabalhar e consegue criar aqui talvez a melhor história que envolva o Cara de Barro 3. Tem boas histórias ainda com esse personagem, né? O Alan Grant é um cara que conseguiu trabalhar bem com o personagem também, mas ainda assim o Moore faz aqui um trabalho que ele é único na maneira como ele é. Obviamente que essa não é a melhor história do Moore, ele já fez coisas muito melhores, mas dentro do que ele fez, dentro da possibilidade dessa história especificamente, ela é boa, muito boa. E fechamos então com a história do Pinguim, que é uma história que a gente tem os desenhos do Norman Fogo, que pra mim é o grande destaque, na verdade, dessa história especificamente, porque eu gosto como o Norman Fogo acaba retratando os personagens aqui, e mesmo o desenho dele com o Pinguim aqui, trazendo um lado meio saudosista do personagem que a gente via em desenhos animados, né? Mas essa história que ela pode parecer meio simplista, meio simplória, ela é boa também. Ela também tem aqui uma provocaçãozinha do Collins aqui, quando mostra esse Batman então obcecado pela figura do Pinguim, em ver se o Pinguim cometerá algum crime, e a gente tendo um twistzinho no final ali, no que envolve então as atitudes do Pinguim, a ponto do Batman ter que repensar nas suas atitudes também. Então é uma história que a gente pode não dar nada assim, ela pode realmente não parecer algo assim, que seja de relevante, mas ela tem sua certa relevância que conversa com essas outras histórias que eu citei. Eu acabei falando do desenho do Norman Fock como um dos meus preferidos, mas eu acho que assim, o Alan Davis é o cara que comanda aqui a relação do desenho, porque o traço dele é muito bonito e a fluência que ele dá às histórias aqui com o texto do Mike W. Barr consegue então trazer os melhores momentos artísticos aqui que envolvem encadernado. Por mais que o desenho do Dennis Cohen eu gosto bastante, eu acho que ele retrata bem o Batman, eu sei que o desenho do Jim Starlin, e aquele é desenhista, não é um dos melhores, não é agradável como ele desenha os personagens, mas eu vou dizer pra você que eu até gosto. Eu gosto como ele caracteriza ali o Batman com as suas orelhas gigantes, desenha os outros personagens e etc. Pra mim ainda é um desenho que não é um dos mais bonitos, não é um dos que eu diria que vai valer a edição, e vai ter muita gente que não vai gostar, mas eu vou dizer que eu gosto, até porque isso não influenciou a história pra ser algo muito ruim, então tá valendo. Então, de certa maneira, é um caderno que traz boas histórias, bons enredos aqui pra discutir a figura do Batman, histórias independentes, cada um trazendo sua trama, cada um trazendo um vilão ali pra ser trabalhado, mas que ao mesmo tempo
90% dessas histórias conversam entre si por trazer então essa discussão da moralidade do Batman na sua atuação em Gotham City. Fecharam então resenha feita, uma edição que valeu a pena a leitura, e eu quero saber de você, se já chegou a ler a história, já chegou a ler o encadernado como um todo, se você gostou dessas histórias, se você viu também essas discussões que eu pontuei aqui, ou acha que eu passei dos limites? Acho que não, né? Até porque a discussão toda tá lá, literalmente, está descrito no texto. Então me traga sua opinião, o que você achou dessas histórias, bem como aproveita e deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Eles vão ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.